Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Queridos, eu quero nesse instante trazer uma palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Vamos ver o que é que Paulo fala a Timóteo. Qual a recomendação que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo. Como encarar em tempos difíceis. Talvez esse momento, talvez não, é um momento que jamais esperávamos nós de passar por ele. Porque esse momento é um momento que não só está acontecendo conosco, mas está acontecendo isso em todo o mundo. Nos 4 cantos da terra. As pessoas estão sendo levadas a viver tempos difíceis. E qual deve ser a nossa posição, qual deve ser a nossa postura em tempos difíceis? E Paulo vai falar isso a Timóteo. E traz para nós essa recomendação em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Deixa eu molhar minha garganta. Eu queria que você estivesse meditando nesse texto. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. E perceber aquilo que Paulo fala, nos ajudando nesse momento, alicerçando a nossa fé, amadurecendo o nosso espírito, para que a gente possa passar por esse tempo difícil. Amém? Abra sua Bíblia aí, todos vocês aí, para acompanhar conosco, nesse momento, então, da palavra do nosso Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Dá tempo ainda de você pegar a sua Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse. Porque às vezes a gente olha na tela, mas não está tendo aquele acompanhamento que nós já vimos quando a gente olha para o texto. Quando a gente olha para a Bíblia, não é? A exposição da tela é para aqueles que de fato, eles não estão com a Bíblia por perto, né? Estão trabalhando, estão no ônibus, vindo para casa, mas está conectado aí no YouTube. Então vamos lá ler. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando ao seu poder. Afaste-se também do mal deste. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deste. Até aqui, meus amados irmãos. Eu vou ler novamente, ok? Para que você possa acompanhar melhor. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Meus queridos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Na sua segunda prisão, ele estava numa masmorra úmida, fria, insalubre, com plena convicção de que sairia dali para o martírio. Era essa a convicção que Paulo tinha. Era a visão do cenário que estava diante da sua mente. Talvez nessa masmorra úmida, fria, insalubre, dessa situação que nós estamos vivendo, talvez você já possa até ver qual o cenário que aponta diante de nós. Talvez nessa nossa visão ilimitada, pois nós não conseguimos ver o futuro, já podemos então
perceber e dar um diagnóstico de como será esses dias que nós ainda vamos atravessar. O cristianismo estava enfrentando os tempos mais terríveis, porque o maior crime do império, o incêndio de Roma, foi colocado sobre as costas dos cristãos. Um massacre, uma chacina, uma perseguição crudelíssima veio sobre a igreja por causa disso. E Paulo está preso. E aí muitos o abandonam. E ele está preso não como um apóstolo, mas preso como um malfeitor. O apóstolo Paulo olha para o seu tempo. Paulo vislumbra o futuro e descreve para nós algo extremamente chocante. A ele diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Parece que Paulo estava vivendo os dias de hoje. Paulo estava lá e apontava para essa situação que nós estamos vivendo. Percebam que a palavra de Paulo parece uma palavra muito presente para esse momento atual. Chegou tempos difíceis. Mas esse é o começo de outros dias que sobrevirão muito mais difíceis do que esse que nós estamos passando. Porque esses dias apontam para o início da volta gloriosa do Senhor Jesus. O relógio do Senhor começou a marcar a hora. Todos os sinais que precedem a este acontecimento apontam para a volta do noivo para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, não podemos estar alheios aos acontecimentos, porque isso tem a ver conosco, com a igreja do Senhor. Hoje eu vi pessoas que estavam orando, uma igreja, uma cidade, muito bom, para que Deus parasse. E eu comentava com alguns irmãos dizendo: vamos orar, mas não vai parar porque nós estamos orando. Porque o ai do Senhor sobre a terra, e há um tempo determinado para que isso aconteça. Isso pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode durar 1 ano. Quando o ai de Deus é estabelecido sobre a terra, não há o tempo de duração, diz que o ai. O que nós podemos fazer é orar e pedir misericórdia a Deus por nós e por esse povo que não tem entendimento da sua palavra, para que a gente possa passar por esses dias que sobrevirão difíceis sobre nós. Queridos, a primeira coisa que Paulo alerta para nós é a necessidade de nós termos olhos abertos para lermos a realidade que nos cerca, para nós não agirmos como uma avestruz que bota a cabeça na terra e pensa que o perigo não existe, para não sermos inocentes, inúteis nas mãos dos espertalhões e nem vivermos alienados no tempo em que existimos. Algumas pessoas dizem: não, pastor, tem que abrir a igreja, precisamos ter fé. O perigo existe, ele ronda. Há uma necessidade de estarmos recolhidos, sim, para o nosso bem. E isso não é perseguição. Algumas pessoas estão dizendo: ah, isso é perseguição. Não, ainda não é perseguição. Deus se utiliza desse mecanismo, né, de recolhimento para salvaguardar também os seus, para proteger também o seu, proteger a sua igreja. Precisamos entender isso. Olha, a palavra difíceis aqui na língua original é a mesma palavra usada lá em Marcos capítulo 5, para aquele endemoniado gadareno, furioso. A ideia de que esses tempos difíceis são acionados pela fúria do diabo. Há uma orquestração do mal, há uma operação do erro, há uma mente maligna por trás de muitos acontecimentos. Não obstante o homem ser mau e corrompido, e o mal proceder do coração humano. Não só entendemos que isso precisa acontecer, porque está na palavra do Senhor, mas o diabo também se utiliza dessa situação, desse cenário, para criar momentos mais terríveis do que se possa ser. E aí, meus queridos, Paulo aponta nesse texto 3 razões pelas quais vivemos esses dias furiosos ou terríveis. E eu quero descrevê-lo agora para nós. Era o que Paulo estava apresentando aqui em sua carta a Timóteo. Primeiro lugar, Paulo disse que os tempos são furiosos porque o amor do homem está direcionado para si mesmo.
E diz, os homens são egoístas, e essa palavra egoísta, no grego, significa amante de si mesmo. Os seus interesses próprios. Tudo gira em torno de si. É aquilo onde ele faz e tira proveito de tudo. É o homem que se coloca no centro de todas as coisas. Ele quer tudo para si. Ele quer o prazer para si. Ele olha o seu próximo como alguém a ser explorado. Porque o propósito de sua vida é satisfazer o seu coração, seus desejos, suas vontades, seus caprichos, suas paixões. É beber todas as taças dos prazeres, porque ele é o centro do universo. E ele precisa ser satisfeito em todas as suas exigências e necessidades imediatas. Queridos, o mundo está de ponta cabeça. O mundo está completamente arruinado na moral, emocional, psicológica e espiritualmente. Porque o homem egoísta, ele não ama o seu próximo. Ele não cuida do seu próximo. Ele não busca o bem-estar do seu próximo. Ele busca apenas satisfação da sua própria vontade. E isso nós temos visto nos dias de hoje. Nós não vamos generalizar, mas na maioria das vezes é o que nós contemplamos isso todos os dias. Em segundo lugar, Paulo diz, o mundo está assim e você precisa saber disso, porque os homens são avarentos. E a palavra avarento literalmente significa amantes da prata, amantes do dinheiro. O que você nota hoje é que os grandes crimes são praticados por causa do amor ao dinheiro. Olha a República Federativa do Brasil. Grandes empresários, políticos, expoentes, homens que já eram extremamente ricos, ainda se envolvendo em práticas ilícitas de corrupção, assaltando o dinheiro público, tomando aquilo que deveria suprir a necessidade dos pobres, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, porque o dinheiro foi desviado para a conta dos poderosos, as estradas emburacadas pelo país afora, trazendo e ceifando tantas pessoas em acidentes terríveis. Porque o dinheiro que deveria ser levado para a construção da estrada está sendo desviado para abastecer as contas bancárias e até mesmo em países fiscais. Mas a pergunta, por que tanta violência? Exatamente pelo amor do dinheiro. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo está assim, e polvorosa, exatamente porque os homens são amantes de si mesmos. Os homens são amantes do dinheiro. É a ganância desenfreada. E não pense que nesse cenário que nós vivemos, nessa distribuição de dinheiro para ajudar os menos favorecidos, que os grandes não estão tirando proveito disso. Que alguém não vai tirar proveito dessa situação. Não se preocupe, porque as verbas parlamentares que foram destinadas para esse momento, até chegar onde devem chegar, pessoas tirarão proveito disso. Queridos, quando a pessoa brota o seu coração no dinheiro, ele nunca vai ficar satisfeito. Nunca. Ele pode ser a pessoa mais rica do mundo, ele quer mais. Ele pode ser a pessoa mais rica do Brasil, ele quer mais. Ele pode ser o empresário mais rico do Brasil, ele quer mais. É um saco sem fundo, porque o dinheiro não preenche esse vazio, porque não atende às suas necessidades. Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o que Paulo mais uma vez alerta para nós. Em terceiro lugar, porque Paulo diz que os homens serão amantes dos prazeres mais do que de Deus. E aí eu chamo a sua atenção, amados, presta atenção, eu chamo a tua atenção, você que está em casa, porque Paulo, lá no primeiro século, já identificou os 3 grandes problemas que levam o homem à ruína. E quais sejam? Dinheiro, sexo e poder. Exatamente isso. Paulo, lá no primeiro século, já identificou esses 3 grandes problemas que levam o homem à ruína: dinheiro, sexo e poder. Nós vivemos numa sociedade amante do prazer, promíscua,
Em uma sociedade que não tem mais decência, rasgaram-se todos os códigos de decência, onde não tem mais pudor, onde não tem mais fidelidade conjugal, onde as pessoas invertem os valores, o certo é o errado é o certo, onde os homens com os homens se inflamam, mulheres com mulheres se inflamam, e chamam isso de amor, quando a Bíblia diz que isto é uma paixão infame diante de Deus. São tempos terríveis. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que incentiva e estimula toda a prática de iniquidade e de promiscuidade sexual. O que se passa hoje dentro da realidade brasileira é despejado na nossa sala através da TV, induzindo o povo às práticas mais vergonhosas de pecado. E Paulo diz mais uma vez, sabe, porém isto, porque o homem é amante do prazer, é amante do sexo, é amante do dinheiro, é amante de si mesmo. A sociedade está assim. Mas a pergunta, o que fazer diante disso? Uma boa pergunta. O que fazer diante disto? O apóstolo Paulo diz no versículo 5, foge. Foge. Fugir aqui, amado, deixa eu te falar uma coisa. Fugir aqui não é covardia. Fugir aqui é ter coragem. Há muitas pessoas que não têm coragem de fugir diante desses aspectos narrados por Paulo aqui nesse texto. Se o homem fugisse da ganância, do sexo irresponsável, do amor de si mesmo, ele não estaria hoje colhendo vergonhosamente os frutos malditos da sua semeadura insensata. Quantas pessoas estão pagando um alto preço por causa de decisões erradas que tomaram, por não querer fugir, achando que seria covarde, medrosos. Mas fugir aqui é ser corajoso. Fugir para onde? Essa é a pergunta. Diante desse caos que Paulo apresenta, dessa circunstância, situação pecaminosa que nos cercam, fugir para onde? Deixa eu te dizer para onde você deve fugir. Você deve fugir para os braços de Deus. Fugir para Jesus Cristo, o refúgio eterno. Fugir para uma nova vida, um novo coração, uma nova mente. Fugir para aquele que pode mudar a nossa vida, transformar o nosso coração, perdoar os nossos pecados e, acima de tudo, nos dar a vida eterna. É para Ele que devemos fugir. E eu quero concluir a minha fala repetindo novamente o texto de Paulo, para que a gente possa entender. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Quero concluir a minha fala. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E já chegou. Pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Paulo está dizendo: foge disto. São tempos difíceis, mas são tempos que nós podemos colocar diante de Deus. Eu sei que isso vai passar, com certeza. A igreja do Senhor, ela não será vitoriosa, ela já é vitoriosa. E nesses tempos difíceis, Deus se utiliza de vários meios, estratégias, para despertar nós, sua igreja, para uma visão maior com Ele. Como assim, pastor? Há quanto tempo você, e até redundante, né? Há quanto tempo você não tinha tempo para ler a Bíblia? Qual a desculpa que você vai dar nesses tempos difíceis de que não tem tempo para ler a Bíblia?
tempos normais não tínhamos tempo para orar. Este é o tempo em que Deus nos dá tempo para orar. Que desculpa. Deixa eu te falar uma coisa. Passamos o dia todo hoje em casa. Você leu a Bíblia? Você orou? Você fez seu momento devocional com Deus? Mas os filmes, praticamente todos, de manhã e tarde, você estava diante da TV ou não? Tempos difíceis. Talvez esse é o tempo de amadurecimento que Deus dá à sua igreja. Para mim e você. Para nos resguardarmos, nos prepararmos para o que vem ainda, que é pior. Os tempos serão mais difíceis. E se não alicerçarmos a nossa fé, se não buscarmos a nossa esperança no Senhor, se não aprofundarmos a nossa intimidade com Deus, muitos ficarão no meio do caminho. Esse é o momento de Deus fortalecer espiritualmente a sua igreja, para quando voltarmos em coletividade, desfrutarmos disso mais forte, mais corajosa, entendemos a unção e o poder de Deus para evangelizar esse mundo perdido, porque Jesus está voltando. E a minha preocupação é quando estamos aqui presencialmente, quantas pessoas estão ali dentro da igreja. O pastor está pregando, o culto está rolando e a pessoa está longe. Imagine em casa. Esse é um momento de aprendizado nesses tempos difíceis que Deus nos dá para fazermos a comparação. Qual o nosso comportamento quando em presencial na igreja e agora em casa? O que mudou? O que eu posso agregar à minha experiência espiritual? O que isso pode me motivar? O que isso pode acrescentar à minha fé? Será que esses dias em que eu estou recolhido está fazendo diferença na minha vida, no que tange a minha aproximação cada vez mais com Deus? Será que hoje eu estou espiritualmente mais próximo de Deus do que quando estava presencialmente? Será que eu estou sabendo remir o tempo? Será que eu tenho tido tempo, ou seja, aproveitando o máximo de tempo que eu tenho agora para estar com o Senhor? Porque quando voltar a trabalhar, voltar à faculdade, voltar à escola, a vida volta a ser o que é antes e o tempo será escasso. Talvez algumas pessoas vão se arrepender depois que esse tempo passar. E quando chegar o tempo mais difícil na nossa vida, dizer: poxa, eu tive tempo para orar, eu tive tempo para ler a palavra, eu tive tempo para estar mais perto do Senhor. E não estive. E aí será tarde demais. Fuja desse cenário caótico e corra para os braços do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar. E que a cada dia o seu Espírito Santo possa estar nos conduzindo a estar próximo. Eu sei que é natural estar triste. Às vezes a tristeza me toma durante o dia. Às vezes eu fico olhando o cenário que está de volta. Me dá pavor, angústia. E essa palavra de Paulo veio fortemente. Tempos difíceis. Mas é um tempo que me leva, mesmo sendo difícil, a dizer como o nosso irmão Jó disse: antes eu apenas te ouvia, te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Estou tendo mais tempo para estar com Deus, para falar com Deus, para buscar a Deus, para conhecer mais a Deus. Não se desespere. Se a sua esperança está no seu Deus, se você está no centro da vontade de Deus, não se desespere. As pessoas estão com medo de morrer. Há um fato interessante e a gente não pode deixar de falar. No ano passado, a vacina dos idosos sobrou vacina que ninguém queria tomar, porque não queria morrer, dizendo que a vacina matava. Hoje está faltando vacina, porque os idosos estão com medo de morrer. Antes não queria tomar para morrer, agora quer tomar para não morrer. É redundante, né? Pavor, medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, você que serve ao Senhor. Você não precisa ter medo dessa situação, nem dessa circunstância. Isso aponta para o momento de Deus buscar a mim e você como igreja. Há duas situações agora que podem acontecer comigo e você como igreja.
Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode. Sermos acometidos pelo vírus e falecer. Ou por qualquer outra doença. Tem pessoas morrendo de infarto, de atropelamento, a vida continua natural. Não é para ter medo da morte. Cristo não tem que ter medo da morte. A morte é um processo de passagem dessa vida para encontrar-se com Cristo, para viver com Ele eternamente. Eu dizia que o problema do medo da morte é a situação espiritual que nós nos encontramos. Há muitas pessoas que não estão preparadas para morrer, porque sabe, se morrer hoje vai para o inferno. E nesses tempos difíceis, Deus está nos levando a refletir se eu estou pronto, preparado para subir. Não importa as circunstâncias. Eu conversava com minha filha hoje dizendo, nesses tempos difíceis, nós vamos para Malhadinha, de repente a notícia que o pastor entrou debaixo de um carro, numa carreta, foi cabeça para um lado, braço para o outro. Uma situação terrível, um caos, né? Todo mundo vai chorar. Sim, mas é a situação para Deus. Deus quer saber como é que está a minha vida nesse momento. Não é a circunstância que eu vá, nem como eu vá, mas se eu estou preparado para ir. E nesse momento a igreja do Senhor precisa, nesses momentos, começar a refletir se ela, eu, você, como igreja, nós estamos prontos para subir. Se nesse tempo difícil o Senhor entender o seguinte, eu não quero que minha igreja sofra, eu não quero que minha igreja passe por mais tempos terríveis, eu quero buscar a minha igreja. Se Ele vier nos buscar hoje, você está pronto para subir? Paulo alerta para isso, para esses tempos difíceis, para nós fugirmos para os braços do Senhor. É tempo de nos aproximarmos do Senhor, querido. Talvez ficar 2 horas aqui seja ruim para você, porque a sua mente está ligada na televisão, no filme. Mas quantas pessoas estavam no campo de futebol, se tivesse campeonato agora, chegam 3 horas da tarde, o jogo vai começar às 6 horas da noite para pegar um bom lugar. A gente nesse tempo, quantas pessoas estão varrendo a madrugada assistindo televisão, porque os filmes estão aí, ó, as emissoras concorrendo com as outras. Mas a gente não consegue estar na igreja 2 horas do culto, não consegue estar assistindo o culto presencialmente. É hora de refletir nisso. O que eu posso agregar com isso? O que eu posso agregar? São tempos difíceis. Seria tempo hoje de você tirar qualquer outra coisa da emissora, colocar música gospel, mensagem edificante. Estamos edificando a nossa vida. Eu não estou dizendo que não devamos estar procurando saber o que está acontecendo na mídia, o que é que eles estão falando, quais os protocolos novos que vão surgir. Não, mas eu estou dizendo que nós precisamos ocupar mais a nossa mente nesses dias difíceis de recolhimento, para nos aproximarmos mais de Deus. O deserto não é lugar de solidão. Deserto para mim é lugar de encontro com Deus. Quantas pessoas na Bíblia tiveram os seus maiores encontros com Deus no deserto? E Deus quer nesse deserto da nossa vida, se assim podemos chamar, ter um encontro maior conosco. Que Deus te abençoe ricamente, todos vocês que estiveram conosco aqui, conectado nesse culto abençoado. Amém? Te louvamos, ó Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, mesmo diante de um caos que nós estamos vivendo, mas a Tua igreja, Senhor, se rende diante do Senhor, a Tua igreja se prostra diante da Tua presença. Ela reconhece o Senhor como o nosso Rei, nosso soberano. O Senhor está sobre nós. O Senhor reina sobre as nossas vidas. E nós te louvamos, ó Deus, entendendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a Tua graça será sobre a vida do Teu povo. Só nos faz entender nesse instante qual o Teu propósito como igreja, nessa circunstância que nós estamos vivendo. Através da Tua palavra, através de alguém que o Senhor vai usar para nos trazer a Tua revelação, Senhor. Mas o que nós queremos é, como igreja, estarmos sempre no centro da Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, no momento de fragilidade. Nos perdoa no momento quando nos afastamos da Tua presença.
mas a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor é tão grande para conosco, que o Senhor nos proporciona neste momento tempo para te buscar. Tempo para reconciliação com o Senhor, tempo de perdão, tempo de busca, tempo de crescimento, tempo de aprendizado. O Senhor está promovendo na terra todas essas circunstâncias para a vida do teu povo. E que nós não possamos dispensar, Senhor, mas aproveitar cada momento que o Senhor proporciona para as nossas vidas. Nos dá uma noite de paz. E amanhã é um dia que nós não sabemos como enfrentaremos. Mas por certo de uma coisa sabemos, que o Senhor vai estar com a sua igreja. Ó Deus, nos dá essa fé, essa segurança, que devemos estar preparados para qualquer momento, quando a trombeta soar, para que o Senhor possa levar a tua igreja para estar com o Senhor para todo sempre. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo, seja com Israel do Senhor, com todo o teu povo, que está espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.